Oi, amigas! No vlog de hoje nós vamos ler juntas o mesmo livro que a Taylor Swift estava ouvindo no documentário. Assim que saiu o documentário, os primeiros 2 episódios do documentário da Taylor Swift mostrando todos os bastidores da The Eras Tour. Eu fui assistir e já no primeiro episódio dá pra perceber que no momento ali de um pouco mais de ansiedade, de inquietude, a Taylor Swift coloca um audiobook pra escutar. E aí não precisou de muito tempo pra galera descobrir qual era o livro do audiobook que ela tava ouvindo. E eu tenho na estante, então nós vamos ler juntas. O livro que ela tava ouvindo é Ecos da Floresta, da Liz Moore. Ele ainda vai ser publicado, lançado oficialmente aqui no Brasil por uma editora tradicional. No entanto, eu sou assinante Tag e a minha assinatura é de Tag Inéditos. Então, como eu já falei algumas vezes em outros vídeos aqui no canal, na Tag Inéditos a gente recebe livros que ainda serão lançados pelas editoras tradicionais e a gente consegue ter esse privilégio de receber antecipadamente numa versão Tag esse livro que em breve será lançado no mercado. E no mês de setembro de 2025 a gente recebeu Ecos da Floresta. Eu vou mostrar pra vocês essa edição da Tag que também tá muito bonita. Eu adoro ser assinante Tag Inéditos porque eu recebo uma grande variedade de livros e eu gosto de ler um livro sem muito background, sem procurar saber muita informação sobre o livro antes. E além disso, as edições são muito bonitas e muito bem pensadas. Olha só esse detalhe aqui da luva vazada que faz essa interação com o detalhe da capa. Muito bonito. E eu já tive a oportunidade de ler vários livros muito legais e que eu gostei muito por recebê-los na minha assinatura Tag Inéditos. Então, esse é um deles. Olha só a capa, que linda. E aí, esse detalhe aqui é o que fica aparente quando a gente coloca o livro aqui de volta na luva. Olha só. O marca-página. Eu gosto muito das edições da Tag também, porque tem esse tamanho que é gostoso, sabe? De você pegar assim com a mão só. Enfim, vamos começar a leitura desse livro. E a publicação para o grande público, para as grandes livrarias, enfim, para ser comercializada no Brasil, vai sair pela HarperCollins, se eu não me engano. Então, fiquem aí atentos, porque provavelmente também, logo menos, esse livro estará aí nas prateleiras das livrarias pela HarperCollins. E olha só, tem comentário de ninguém mais, ninguém menos que Stephen King. Esse livro tá prometendo muito, hein? Olha só o que ele escreveu. Um romance que no começo é difícil parar de ler e a partir da página 200, impossível. Vamos começar a leitura então. Atualizações sobre a leitura. Já li bastante do livro, li toda a primeira parte e tô na página 86. Foi um bom avanço, mas eu ainda tô bem no início. Até agora, o que eu percebi da leitura é que o livro ele é dividido em partes. E cada uma dessas partes, pelo que eu compreendi até o presente momento, eu iniciei a parte 2, vai se aprofundar sobre um personagem ou um aspecto. Eu acho que tem algumas partes que o nome ainda está sendo um pouco enigmático. Talvez eu entenda melhor quando eu chegar nelas. Eu li a primeira parte, que fala muito sobre a Bárbara, e iniciei a segunda parte, que já tenta falar um pouco mais sobre outro personagem, até o presente momento que se sabe sobre Ecos na Floresta. A história se passa em um acampamento nas colinas. Então tem uma grande propriedade que é de uma família super rica e influente, e essa propriedade tem alguns chalés que já há alguns anos funcionam como um acampamento para jovens. A Bárbara é a personagem que é filha de um dos donos da propriedade. Ela mora na casa principal, que fica um pouco distante desses chalés que
são os dormitórios do acampamento. A casa principal, ela é chamada de... Ai, tem um nomezinho, deixa eu lembrar. Autoconfiança. E aí a Bárbara é apresentada nessa primeira parte como uma adolescente um pouco problemática. Não se detalha muito o comportamento problemático que ela tem. Mas, principalmente em algumas passagens que são sob o ponto de vista da mãe dela, trazem ela como uma adolescente supostamente problemática e que pediu para ir esse ano especificamente para o acampamento. Fica ali subentendido nessa primeira parte que a família não queria que ela fosse para o acampamento, mas como ela tá tendo um comportamento muito desafiador, a mãe acaba cedendo e envia ela para o acampamento nesse ano em particular. E em um dos dias do acampamento ela desaparece. Quando as monitoras vão fazer as rondas pela manhã para o café da manhã, ela não está na beliche. E aí começa um desenrolar na narrativa para tentar identificar onde ela está, para tentar localizá-la na floresta ou nos arredores da propriedade, nos outros espaços da propriedade do acampamento, dentro do acampamento, para tentar localizá-la. Começa-se a confabular se ela fugiu, que inicialmente é a principal hipótese, que ela tenha fugido justamente porque ela tem até então supostamente esse comportamento desafiador, que ainda não se detalhou o que seria. E aí é o que sabemos até então nessa primeira parte do livro, mas vamos ver o que vem por aí. Atualizações da leitura. Tô na página 163. Tá focando, meninas? Tá focando. Ih, gente. Mas é 163. Já li um bocadinho, ó. E aí, até o presente momento, o que é que rolou? Tivemos uma parte falando sobre a Bárbara. Até o presente momento, sabemos que ela está desaparecida, não sabemos o motivo. Depois tivemos uma parte falando sobre o Beer, que é irmão dela, que foi irmão dela, que desapareceu há mais de 10 anos atrás. E pelo jeito foi de arrasta, porque só se fala dele no passado, como se ele tivesse ido de arrasta nesse desaparecimento. Então, até o presente momento, temos essas informações. A amiga de acampamento da Bárbara, a Tracy, que é uma menina tímida, mais isolada, que chega no acampamento no seu primeiro ano, acaba não se integrando ali com os campistas que já se conhecem, que já foram em anos anteriores e que já são um pouco mais entrosados e populares. Ela acaba fazendo amizade com a Bárbara. Supostamente desconfia do que a Bárbara foi fazer e sai na floresta para verificar se a Bárbara está em um lugar que ela desconfia. E é isso. Então, até agora, a gente tem essa tentativa da Tracy de encontrar a Bárbara. Ela sabe, supostamente, para onde a Bárbara foi. Na verdade, tem um rolê da Bárbara sair escondido à noite do acampamento. E aí, aparentemente, ela contou pra Tracy o que ela vai fazer todas as noites, quando ela sai escondido, enquanto tá todo mundo dormindo. E aí a Tracy imagina que ela saiu pra fazer essa coisa que ainda não está tão esclarecida. Eu tô desconfiando que é encontrar algum namorinho dela. E aí a Tracy vai à floresta tentar encontrá-la num lugar em que supostamente ela vai todas as noites. E aí a Tracy acaba se perdendo na floresta também. Então, antes tínhamos uma adolescente perdida na floresta, agora temos duas. Temos a Bárbara, que ninguém sabe se fugiu, se foi sequestrada. E temos a Tracy, que saiu para conferir se a Bárbara estaria no lugar em que ela comenta que vai todas as noites. E é isso, estamos na página 163. E antes, o que tínhamos de cenário era uma jovem desaparecida, agora temos duas. E aí, Brasil?
Eu tô quase na página 300 do livro. 280. Eu já tô me encaminhando pro final. E assim, eu tô ficando bem nervosa, porque eu tenho uma suposição do que pode ter acontecido, mas eu acho que ainda pode rolar uma grande reviravolta aqui. Tudo que eu tô imaginando pode cair por terra, porque as suposições que eu tenho, eu sinto que elas ainda não estão tão fortes, sabe? É como se eu ainda não tivesse tanta certeza com base no que está até agora descrito na narrativa. Eu ainda não tô segura da minha suposição do que pode ter acontecido. Até o presente momento, a gente ainda tem a Bárbara desaparecida na floresta. A gente ainda tem como pano de fundo o desaparecimento do irmão dela que aconteceu há 13 anos atrás e ainda está sem solução. A gente tem um criminoso que foi acusado e preso por alguns assassinatos e desaparecimentos naquela região há muitos anos atrás e que agora fugiu da cadeia e, pelo menos até o presente momento, isso ainda não tem uma relação muito bem amarrada com esses casos, pelo menos nada tão claro. E a gente tem ali o desencadear da investigação, dando pra gente alguns aspectos da família da Bárbara, de algumas pessoas da cidade e como é a relação dessas pessoas com essa família que é rica e que tem esse grande acampamento e essa grande propriedade. Mas a gente ainda segue sem muitas informações. Tem algumas pistas, mas eu acho que ainda tem muita margem para muita coisa acontecer nessa história. Então vamos continuar lendo. Eu espero terminar hoje, porque eu tô bem ansiosa pra entender e tentar também compreender a relação entre o desaparecimento desses dois. Mas diante de tudo isso, eu preciso dizer que a ambientação do livro tá perfeita. Eu tô conseguindo me imaginar totalmente num lugar, assim, onde essa história aconteceria. Sabe, um lugar meio bucólico, uma propriedade mais afastada, com uma cidade pequena próxima e todo aquele clima de interior com corpo policial bem reduzido, com aquelas famílias que se conhecem há anos e anos, aquelas florestas densas, sabe, margeando as estradas. Eu tô conseguindo imaginar tudo isso perfeitamente e construir todo esse ambiente na minha cabeça. Então, isso tá me proporcionando uma imersão ainda maior na história. Eu estava me perguntando até que ponto a Bárbara é uma menina desenrolada e tinha saído do acampamento por conta própria e estava escondida em algum lugar. E até que ponto realmente algo ruim aconteceu com ela. Por quê? A Bárbara cresceu em autoconfiança, que é a casa grande nessa propriedade. E a descrição que é feita ao longo da narrativa é que o Beer, que é o irmão dela, né, que já morreu, ele tinha aprendido com as pessoas que trabalhavam na autoconfiança, com as pessoas que trabalhavam na propriedade, coisas como fazer pequenas fogueiras, andar nas trilhas próximo à propriedade e tal. E aí eu fiquei me perguntando, tipo assim, ok, o menino desapareceu, nunca foi encontrado, tá. A menina agora tem 13 anos, ela tem mais idade do que o irmão quando o irmão desapareceu. E ela também cresceu lá. Então, até que ponto ela também não sabe, tipo assim, andar pelo local, conhecer a floresta. Porque o irmão dela desapareceu e ele era mais novo. Então, beleza.
mas ela já tinha 13 anos quando ela some. E aí eu fiquei me perguntando, será que ela não realmente fugiu ou tá escondida em algum lugar? Porque se ela cresceu lá, supostamente ela também conhece toda a propriedade, deve ter aprendido a andar nas trilhas, na floresta perto da propriedade. Enfim, fiquei me questionando sobre isso, mas até então o livro não tinha trazido nenhum elemento que comprovasse essa minha ideia, essa minha hipótese de que ela também poderia, por ter crescido lá, ter aprendido a se virar e a conhecer o terreno. Até que chegou uma parte que descreve um evento que tem no acampamento, que é um evento de sobrevivência. Tem um nomezinho que depois eu vou tentar lembrar. No acampamento, eles passam toda a temporada lá, né? E eles aprendem várias coisas. Aprendem a caçar pequenos animais, aprendem a fazer fogueira, a identificar na floresta qual a melhor lenha para fazer pequenas fogueiras, aprendem a montar a barraca, essas coisas. E tem um grande teste, que é um evento em que os grupos vão sozinhos para a floresta e eles precisam passar, 2 dias lá, sozinhos, sem supervisão de ninguém. E eles vão colocar em prática tudo o que eles aprenderam ao longo do acampamento com os monitores. E aí, no livro, tem a liderança do acampamento. É uma mulher que mora lá, que cresceu lá e que herdou esse cargo do pai. O pai dela antes era o diretor do acampamento e depois, com a idade, ele precisou se afastar e agora ela é a diretora. E aí, ao longo de toda a temporada, os campistas aprendem tudo isso e vão colocar em prática nesse evento de sobrevivência. Só que, nesse ano em específico, pela primeira vez, vai um monitor acompanhando cada grupo. E esse monitor vai ficar, distante, só observando, sendo ali uma figura de monitoramento do grupo, caso aconteça algo de errado. É algo que não existia nos anos anteriores do acampamento, porque a ideia era que justamente os grupos de adolescentes fossem e conseguissem colocar em prática todos os conhecimentos que eles aprenderam ao longo do acampamento, mas que nesse ano foi tomada essa decisão de ter um monitor a uma pequena distância supervisionando os grupos, porque os pais, eles são medrosos. Eles reclamaram mais, ficaram mais inquietos com o fato dessa experiência dos seus filhos estarem totalmente sem supervisão nessa experiência. E aí, essa diretora decide, então, mandar, acompanhando cada grupo, um monitor, mas esse monitor não vai interferir. Ele vai ficar ali só para casos de emergência. Beleza. E aí, essa própria monitora que conhece a Bárbara, porque essa própria diretora, que é a TJ, ela conhece a Bárbara porque ela mora no acampamento há anos e anos e anos, consequentemente conhece um pouco a família, trabalha lá desde sempre, e ela conhece a Bárbara. E aí, ela é a monitora, ela, a própria diretora do acampamento, vai ser a liderança do grupo em que a Bárbara está. Então, um belo dia, eles fazem várias experiências, tem aulas, né, sobre todas as coisas que eles podem precisar num acampamento ao ar livre, como fazer fogueira, como caçar pequenos animais, essas coisas. E num belo dia toca a sirene e já não é nenhuma simulação, é de fato o grande teste. E eles vão caminhando para a floresta, ficam num ponto determinado pelo monitor, por essa liderança. O monitor se afasta, fica um pouquinho mais recuado no ponto que consegue acompanhar todas as atividades do grupo. E os adolescentes vão se virar para passar esses 2 dias na floresta sem a interferência desse monitor. Esse monitor vai ficar só olhando. E aí, supostamente, tá tudo correndo bem. Só que no grupo em que a Bárbara está a Bárbara, a Tracy, que é a colega de quarto dela, que é uma menina que chegou lá e ficou um pouco deslocada e elas acabam se aproximando.
E outras crianças que são escolhidas aleatoriamente, porque a grande sacada também do acampamento é misturar as crianças, então tem adolescentes e crianças de todas as idades, eles meio que fazem essa escolha ali, equilibrando o grupo. E naturalmente a Bárbara, ela se apresenta como uma liderança do próprio grupo, ela vai ali delegando tarefas, então ela se mostra muito desenrolada para montar a barraca, para escolher o lugar, para você vá atrás de lenha para fogueira, você fique de olho na fogueira sempre que diminuir o fogo, você vai fazer a manutenção, você me ajuda a fazer isso. Ela se torna uma grande liderança nesse teste de sobrevivência. E aí, lendo isso, eu fiquei, ué. Então, ela de fato é bem desenrolada, ela sabe bastante coisa, ela sabe se virar na floresta. Então, será que ela fugiu? Porque se ela é tão desenrolada assim, eu começo a imaginar que ela não se perdeu. Será que ela fugiu? Ou será que de fato algo muito ruim aconteceu com ela? E aí eu tô nessa parte precisando de respostas. Terminei a leitura do livro Ecos da Floresta. E definitivamente foi uma leitura que me surpreendeu bastante. Ecos da Floresta vai contar a história de... basicamente, a história da Bárbara e do Bear. Eles são irmãos, mas eles não chegaram a se conhecer. Porque o Bear, ele desapareceu quando ele tinha 8, 9 anos de idade, acho que 8 anos de idade, e foi dado como morto, supostamente. No início da história, a gente acredita que ele foi desvivido por um criminoso. E aí, 2 anos depois do desaparecimento do Bear, os pais dele resolvem ter um outro filho, que é a Bárbara. E aos 13 anos, a Bárbara vai para o acampamento, que pertence à família. É um acampamento voltado para crianças e adolescentes, principalmente abastados. E nesse acampamento, a Bárbara também desaparece. Então, o livro todo vai trazer a perspectiva de outros personagens sobre o desaparecimento do Bear há 15 anos atrás e da Bárbara agora. Então, aqui em Ecos da Floresta, embora seja um livro que se debruce sobre o desaparecimento desses dois personagens, a gente vai ter ao longo de toda a narrativa esses fatos sendo apresentados a partir da perspectiva de outros personagens. Então, em muitos momentos, a gente acaba conhecendo muito de outros personagens, porque a história é apresentada a partir da ótica desses outros personagens. Então, por exemplo, a gente vai conhecer a Judy, que é uma investigadora. A gente vai conhecer a TJ, que é a atual diretora do acampamento e que cresceu no acampamento, cresceu nessa propriedade. A gente vai conhecer um pouco da mãe das crianças, tentar entender um pouco dessa relação que ela tinha com o Bear, que foi o primeiro filho, como foi para ela o processo quando ele desapareceu, como é a relação dela com a Bárbara, que eu já contei para vocês aí ao longo do vlog, que não parecia ser uma relação tão próxima. A gente vai conhecer também a Tracy, que é outra adolescente que vai fazer amizade com a Bárbara antes do desaparecimento dela no acampamento. A gente vai conhecer também a Louise, salvo engano é Louise, o nome dela, que é uma das monitoras do acampamento, que era de fato a monitora responsável pela cabana, pelo dormitório onde a Bárbara ficava. E todas essas histórias, elas vão sendo costuradas à história da Bárbara e, consequentemente, também um pouco à história do Bear. Então, até o final do livro, a gente vai descobrir o que aconteceu de fato com o Bear. Ele foi desvivido, ele desapareceu, o que aconteceu com ele nesse crime que até hoje não foi solucionado. A gente vai
entender o que aconteceu com a Bárbara, se ela fugiu, se ela desapareceu, se ela foi sequestrada, se, enfim, ela pode ter sofrido alguma violência, assim como imagina-se que o irmão tenha sofrido anos atrás. E tudo isso, nisso tudo a gente também vai conhecer um pouco mais desses outros personagens que vão sendo apresentados pra gente ao longo da narrativa. Então a gente vai conseguindo compreender também um pouco mais da mãe, que é a Alice, do pai, que sempre parece tão distante, por que às vezes parece que a Bárbara é até negligenciada pelos pais, porque eles falam dela muito, principalmente a mãe fala dela como se ela fosse uma menina muito impossível de lidar. Por outro lado, às vezes parece só o comportamento normal de um adolescente, como se a mãe não conseguisse lidar com esse comportamento da filha e, enfim, projetasse ali algo muito mais complexo e rebelde do que o que ela realmente é. Enfim, a gente vai ao longo das páginas conhecendo muito da Bárbara e do Bear a partir do olhar desses outros personagens e, consequentemente, também vamos conhecendo mais dessas pessoas que estão ali no entorno dessa família, no entorno dessas duas crianças. E entendendo tudo o que permeia a relação dessa família, que é uma família rica, é uma família de banqueiros, é uma família que já está instalada nessa propriedade há muitos anos, é uma propriedade que passou de geração para geração e que se estabeleceu ali como uma família muito abastada e muito influente e muito conhecida. Então a gente também vai entendendo o papel dessa família na comunidade, né? Com as pessoas que moram ali perto, enfim. E é assim, uma história muito interessante. Eu comecei a ficar muito preocupada porque eu avançava na leitura e não me parecia que teria uma conclusão e eu comecei a ficar... Será que eu vou... que o final do livro vai ser em aberto? Porque todo o cenário, toda a narrativa foi construída de uma maneira que eu tava muito curiosa pra saber o que tinha acontecido. E chegou um dado momento em que eu comecei a cogitar, ou o final vai ser muito apressado, porque eu já tô lendo muito e eu não tô sentindo que as coisas estão se encaminhando pro final. Se for um final muito apressado, eu vou ficar muito decepcionada. Por outro lado, se for um final aberto, eu vou ficar cheia de caraminholas na cabeça, porque eu preciso de uma resposta. Mas eu acho que a autora, ela conseguiu prender a atenção até quando ela pôde na história, e isso não ficou, ao meu ver, na minha experiência de leitura, cansativo, e nem foi uma explicação final apressada. Eu acho que ela conseguiu conduzir num time, na narrativa muito bom, que prendeu de fato até o final do livro, e a conclusão, ela foi bem amarrada, sabe? Na minha experiência de leitura, eu acho que o final, ele conseguiu aparar todas as arestas. E aí, isso me deixou satisfeita com a leitura. Apesar de eu ter tido esse sentimento de, meu Deus, a cada vez que eu avanço uma página, eu tô chegando mais perto do final e parece que as coisas não vão se concluir, parece que eu não vou obter respostas, parece que vai ser mais um crime sem desfecho, vai ser mais um crime nessa família que não vai ter solução, e o que vai acontecer? Só que aí tudo foi explicado de uma maneira muito coerente. Até eu não achei que foi um final muito mirabolante, com um plot twist muito sem sentido ou muito distante de algo palpável para a história, sabe? Não foi nada viajado. Foi algo palpável e que ela conseguiu segurar até o final, e aí fechou com chave de ouro essa história. Eu não conhecia a autora, Liz Moore, mas é um livro que eu gostei muitíssimo de ler.
e eu já soube que será lançado em breve pela HarperCollins. A minha edição da tag é em parceria com a HarperCollins, então provavelmente ele vai ser lançado aí no mercado editorial também por essa editora. E eu adorei, eu sempre tenho curiosidade de saber os livros que... Enfim, eu acho que outras pessoas também são assim, às vezes ficam se perguntando os livros, as músicas, as referências que alguns artistas que a gente gosta têm. E como eu tenho essa minha conexão com a literatura, às vezes eu fico me perguntando, poxa, tal artista, qual será o livro favorito desse artista? E ter tido essa experiência de ver a Taylor Swift no documentário, ouvindo o audiobook desse livro, e você ter a oportunidade de fazer essa leitura também e, enfim, mergulhar nessa narrativa, traz esse senso de, poxa, aqui tem referências realmente que talvez eu consiga identificar que foram pontos que, de repente, ela também tenha gostado, porque, enfim, tem elementos aqui ao longo dessa história que são muito legais e agora, depois que eu terminei de ler, realmente eu olho e penso, de fato, é óbvio que alguém como a Taylor Swift ia gostar desse livro. Enfim, foi uma leitura muito legal. Aos haters, não só pessoas que curtem Taylor Swift gostariam desse livro, é uma narrativa, como eu falei, bem construída, que deixa você tenso na medida certa e curioso na medida certa para tentar entender o desfecho dessa história. Então é bem intrigante, sem ser acelerado. Ele é um livro que conduz você a uma curiosidade que te faz ler cada vez mais para tentar entender o que aconteceu, afinal, com esses personagens. E, enfim, foi uma experiência de leitura bem interessante. E olha só que legal. Aqui diz que ele foi considerado pelo New York Times como o melhor thriller e o melhor romance policial de 2024. E foi incluído entre os 100 livros de leitura obrigatória do ano pela revista Time. E, enfim, é um livro que já ganhou seu espaço no mercado editorial internacional, sobretudo americano, porque ele foi publicado inicialmente em língua inglesa e está aí prestes a ser lançado aqui no Brasil. Então, por que não apostar nessa leitura aí para a sua próxima leitura? Aguardem o lançamento, leiam e depois me contem o que é que vocês acharam. E se você é assinante tag, também recebeu esse livro na caixinha de setembro de 2025, como eu também recebi e já leu, me conta o que é que você achou e a gente vai conversar sobre esse livro nos comentários, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!